Todo mundo sabe, né? Existem Pokémon super poderosos. Talvez o primeiro que você pense seja o Mewtwo, ou Mega Rayquaza, ou algum outro lendário. Pelo menos eu penso nesses. E você? Ou ainda, saindo desse grupo, espécies como Machamp, Rampardos e Lucario. Se você pensa em outro, deixa aí nos comentários. Mas o termo super poderoso nunca combinou tanto com Pokémon quanto com Palafin. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre ele, inclusive como usá-lo em batalha. Então fica aí até o final. E se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar o like aí embaixo, beleza? Já fizemos vídeo analisando Murkrow e Dondozo junto com Tatsugiri. Tem uma playlist competitiva aqui no canal, então se você está começando agora, recomendo que volte até o primeiro vídeo. E aproveitando a rápida pausa para fazer aquele merchanzinho, na descrição do vídeo tem alguns links para minha lojinha de afiliado da Amazon, caso você vá comprar um presente nesse fim de ano. E esse presente está no catálogo da Amazon, clica num dos links aí embaixo e depois compra o seu produto porque vai estar me ajudando bastante. Inclusive, se for algum relacionado a Pokémon, já tem umas dicas aí embaixo, beleza? Nintendo Switch, cartinhas de Pokémon e até brinquedinhos caso você queira. Enfim, voltando, Palafin, sem dúvidas, é um Pokémon diferentão. Começa pelo seu método evolutivo. Ele é o único que só evolui se seu treinador estiver conectado online com outro através do Union Circle. Depois disso, é preciso subir o level de Finizen até o 38, possível referência ao ano de criação do Superman, que é 1938, para que assim o Pokémon se transforme. Quer dizer, não muito, né? Ele se torna basicamente o mesmo Pokémon. Palafin na sua forma 0 é um Finizen com um coração na barriga. A verdadeira transformação dessa espécie acontece em batalha, e é isso o que faz dela tão especial. Palafin tem a habilidade única de Zero to Hero, ou, em bom português, de zero a herói. Com ela, quando Palafin 0 ou Zero é colocado em batalha como um simples golfinho, volta para sua Pokébola e depois lançado novamente ao campo, aí sim ele se transforma em um super-herói, o Palafin Hero. E isso muda não apenas a sua aparência, mas principalmente os seus stats. Essa aqui é a comparação entre as estatísticas dos dois Palafin, antes e depois da transformação. Tanto os ataques físico e especial quanto as defesas física e especial sobem consideravelmente. Foco principalmente no ataque físico, que ganha 90 pontos saltando para 160 pontos base, simplesmente o 9º maior da história da franquia, empatado com verdadeiros monstros como Mega Blaziken e Hoop'n'Bound. A velocidade do Palafin também é bem boa, o que permite a ele passar ameaças como Hydreigon, Annihilape, Cerulege e vários outros. Seu alto HP junto com as sólidas defesas também dá a Palafin a capacidade de tancar alguns golpes e não ser um mero canhão de vidro. Então é isso, em Paldea temos um golfinho super-herói. Agora, por que golfinho? Não sei. Segundo a Bulbapedia, uma explicação viria dos relatos de golfinhos selvagens salvando seres humanos em perigo. Ou ainda de uma lenda bem brasileira, o boto cor-de-rosa que em algumas ocasiões se transforma em ser humano. Mas, seja lá qual for a inspiração, Palafin tá muito forte. Eu considero que ele tenha dois principais ataques. O primeiro é o Flip Turn, uma espécie de U-Turn do tipo água, ótimo para que o Palafin 0 possa sair de campo de uma forma mais ofensiva, causando um certo dano no adversário ao invés de só voltar para sua Pokébola, além, é claro, de ainda ativar sua habilidade na próxima vez que entrar em campo. Então esse switch é primordial para que a estratégia funcione. Você precisa colocar o Palafin em campo, na forma 0, voltar ele para sua Pokébola, porque só depois, quando ele retornar ao campo de batalha, será um herói. E quando isso acontecer, entra em cena o seu outro ótimo ataque, Jet Punch, exclusivo desse golfinho. Jet Punch tem prioridade +1, o que quer dizer que ele será usado antes de boa parte dos golpes do jogo, aqueles que não possuírem prioridade. E eu acho que cabe aqui um parênteses pra gente falar rapidinho sobre esse tema de prioridade. Se liga nessa tabelinha aqui, ela mostra o nível de prioridade dos golpes em Pokémon. Helping Hand é +5 e o primeiro na escala, então sempre será o primeiro a ser usado num turno. Quer dizer, quase sempre, né? Há outras coisas que influenciam nessa escala, como por exemplo habilidades. A Prankster, por exemplo, que explicamos como funciona no vídeo de semana passada do Murkrow, aumenta em 1 nível a prioridade de golpes de status. Então dificilmente um golpe teria prioridade maior do que um Helping Hand usado por um Pokémon com Prankster, porque esse ataque chegaria a +6 de prioridade. Por outro lado, prioridade negativa força o golpe a sair por último no turno. Esse é um assunto um tanto quanto complexo, eu sei, então talvez valha um vídeo só explicando essa escala. Caso queiram, me deixem saber aí nos comentários. Mas enfim, voltando, Palafin com Jet Punch.
Lógico que ele tem outros ótimos golpes, né? Close Combat, Ice Punch, Iron Head, Outrage, até mesmo stabs aquáticos como Wave Crash, Liquidation e Waterfall. Mas Jet Punch tem o diferencial da prioridade. Isso junto do stab, dos 160 pontos base em ataque físico, de uma nature que favoreça esse stat como adamante, de um item que aumente o seu poder como Choice Band e ainda de uma chuvinha para aumentar o dano dos golpes aquáticos, Palafin se torna uma máquina de destruição. Inclusive por conta desse último fator, a chuvinha, Pelipper se tornou o seu principal companheiro. Ele pode proteger Palafin de golpes em área com Wide Guard e torná-lo ainda mais rápido setando Tailwind, mas o seu principal suporte para o golfinho é a chuva. Chuva essa summonada pela sua habilidade de Drizzle, o que como consequência faz golpes do tipo água ficarem 50% mais fortes. E não podemos esquecer também da mecânica de Paldea, né? A Terastalização pode fortalecer ainda mais o Jet Punch do Palafin do que o que eu já disse até aqui. Stab, como vocês já devem saber, é um bônus de 50% que qualquer Pokémon recebe no poder do golpe que usa, caso ele seja do mesmo tipo de um dos tipos do Pokémon. É justamente o caso do Palafin usando golpes de água. Agora, se um Pokémon usa Terastalização de um tipo que ele já tinha anteriormente, aí o Stab passa a dar um bônus de 100% nos golpes daquele tipo. Esse é o caso de um Palafin Terastalizado para o tipo água usando Jet Punch. Sério, podem acreditar, ele fica muito forte. O que esse bicho pega de nocaute assim é brincadeira. Goldengo, Annihilate, Permarouge e tantos outros são pulverizados por ele. Ainda tem chance de dar hit kill em Garchomp dependendo da roll e do set, e com 2 hits consegue nocaute garantido em Hydreigon e Meowscarada. Outra coisa que Palafin tem em comum com a dupla Dondozo e Tatsugiri é que o seu treinador precisa protegê-lo até que se transforme e possa usar todo o potencial desse combo. Então, por exemplo, se for clicar Flip Turn para trazer seu golfinho de volta para a Pokébola no turno 1, ao invés de só fazer isso manualmente clicando em Switch, você tem que ter certeza que ele tá seguro bastante para não ser nocauteado antes da transformação. Sério, você precisa saber se existe Pokémon em campo mais rápido do que o Palafin e se os dois Pokémon adversários eventualmente combinando os seus ataques no Palafin seriam capazes de nocauteá-lo. Porque se ele cair antes de se transformar em herói, já era. Uma forma de mitigar esse risco é trocando o Choice Band pelo Choice Scarf. Isso torna Palafin mais veloz e assim o seu Flip Turn sai antes que os rivais se movam. Agora, se tiver um Murkrow do outro lado ou qualquer Pokémon que você suspeite que pode setar Tailwind, aí talvez seja a hora de saber que é melhor não arriscar perder seu Pokémon e só clicar Switch mesmo. Agora, em casos de sets de Palafin sem Choice Items, seja Band ou Scarf, Protect sempre será uma boa opção em VGC. Se você não sabe ainda o que é VGC, pelo amor de Arceus, né? Volta no primeiro vídeo dessa playlist, como eu disse anteriormente. Mas, surpreendentemente, Palafin tem acesso a bons golpes de suporte, ainda que não seja exatamente o papel dele, como por exemplo, Taunt, Charm e Anchor. Mas eu destaco principalmente Haze para dar counter em Dondozo. De novo, não é do Palafin, mas pode vir a calhar. Afinal, o Palafin não é imbatível. Nenhum Pokémon é, como eu sempre digo. Então, se for treiná-lo, atenção a algumas coisas. A primeira é justamente o próprio Dondozo. O peixe junto de Tatsugiri se torna um rival difícil do Palafin vencer. Claro, caso o seu não tenha o Haze, né? Outras gimmicks que você deve prestar atenção são aquelas que impedem o uso de golpes de prioridade, caso do Jet Punch. Dentro disso existem vários exemplos. Talvez o melhor seja a Psychic Surge, habilidade dos Indidis, que seta um terreno psíquico, impedindo justamente Palafin de usar Jet Punch. Isso sem contar outras habilidades cujo efeito é justamente esse, proteger o time contra golpes de prioridade, caso da Armor Tail da Farigiraf. Uma boa resposta contra Indidi é o novo golpe Ice Spinner, que acaba com o terreno. Dragonite é um ótimo usuário dele. Vale ainda mencionar Garganacl com Salt Cure. Eu falei rapidamente sobre esse Pokémon no vídeo do Dondozo e tô pensando em fazer um vídeo só sobre ele porque ele também tá bem chato. Novamente, seu Salt Cure aparece para atrapalhar a vida de um Pokémon aquático aqui contra o Palafin. É justamente contra esse tipo e também o tipo metálico que o dano residual do Salt Cure é de 1/4 da vida total do alvo, o que é bastante coisa. E você pode estar pensando que por ser do tipo pedra seria muito fácil derrotar o Garganacl com Jet Punch, né? Só que aí entra outra parada que você tem que se atentar, o fator surpresa da Terastalização. Palafin's Band e Scarf não têm acesso ao Protect para escautar o uso da Terastalização, então desconfie de um alvo muito fácil. Se o adversário guardou a Terastalização e o Garganacl como win condition contra Palafin, pode crer que vem um Teragrama ou água. E isso não é só com o Garganacl não. A Terastalização defensiva para tipos que resistem à água pode atrasar ou ruir
a estratégia de sweepar com Palafin. E por fim, fantasmas, Pokémon que são imunes ao tipo água. Essa imunidade geralmente é criada pelo efeito de uma habilidade. É o caso da Storm Drain do Gastrodon. Vai geração, vem geração, ele é sempre uma pedra no sapato dos melhores Pokémon aquáticos. A Storm Drain atrai todos os golpes de água para o Gastrodon, imune a eles, que os absorve e ainda aumenta seu ataque especial. Enfim, por se tratar de uma estratégia bem direta ao ponto e que ainda requer que você faça trocas e tenha o clima a seu favor, afinal você não vai querer seu Palafin em campo com o sol ao invés da chuva, inclusive tá aí outra forma de tentar cauterá-lo, o golfinho não vai ter vida tão fácil no longo prazo quando todo mundo se acostumar aos seus truques. Inclusive, eu acho que já estão até se acostumando. Então vamos ver se Palafin passará pelo teste do tempo e da consolidação de um metagame VGC. Potencial, com certeza, ele tem muito. Agora, difícil responder se ele se consolidará como um dos melhores de Paldea. Meu palpite é que ele se tornará um Pokémon de nicho, mas fiquemos atentos. E é isso, fantasmas! Comenta aí embaixo qual outro Pokémon de Paldea você está vendo muito forte nesse início de competitivo, que quem sabe eu não transforme em um vídeo análise aqui pro canal, beleza? Eu espero que vocês continuem apoiando esse tipo de conteúdo, os últimos vídeos tiveram um feedback sensacional, então só agradecer vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima!